Boa tarde. Então, vamos começar mais uma vez lendo as escrituras e dando uma explicação sobre o que nós podemos entender da palavra de nosso Deus. Então diz assim, 1 Nefe, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: Pois eis que o Espírito do Senhor logo cessará de lutar com eles, pois eis que eles rejeitaram os profetas e lançaram Jeremias na prisão, e procuraram tirar a vida de meu pai, a ponto de fazerem-no sair da terra. Então aqui, Nefe está contando sobre a saída de Leí de Jerusalém, o profeta Leí de Jerusalém, porque Jerusalém estava para ser invadida pelos babilônicos devido à desobediência e Deus avisou a Nefe para sair daquele lugar e para uma terra onde ele não sabia ainda da promissão. Então, isso foi 600 deixa eu ver aqui, peraí, vou dar uma pescadinha aqui. 600 anos e 592 anos antes de Cristo. Então, Deus falou com Leí para sair dessa cidade, desse local, né, em que os judeus e os israelitas não estavam querendo obedecer à voz do Senhor. E os inimigos iriam invadir, né, e levar alguns cativos, matar alguns, e assim foi. Então Leí saiu com a família, saiu com Nefe, Sam, Lamã e Lamuel. E lá próximo, indo para o caminho da promissão, o Senhor mandou que os filhos de Leí fossem buscar as placas onde estavam as escrituras. E conseguiram, né? Eu já falei sobre esse assunto. Então agora eu vou falar sobre as esposas. O Deus falou para Leí para que eles fossem buscar esposas lá em Jerusalém, antes que Jerusalém fosse tomada, para os filhos dele. E aí ele chegou na casa de Ismael, o filho de Abraão, um dos filhos, o primeiro que foi filho também da serva de Abraão, e chamou Ismael e a família de Ismael e conversou tudo. Conversou com Ismael, conversou com a esposa, conversou com as filhas, e eles aceitaram e seguiram Nefe em direção à terra da promissão. Pelo deserto estava muito difícil a caminhada, e Lamã e Lamuel se revoltaram porque eles estavam achando dificuldade em todas as coisas. Muita poeira, muita fome, muito frio, muito calor, muita coisa ruim. Então eles não souberam suportar as provas, as lutas. E amarraram Nefe, o irmão mais novo deles, e chamaram o pai de visionário e disseram que era melhor ficar na Babilônia, que não ia acontecer nada, duvidando do que estava para acontecer. Então, Deus desamarrou Nefe. Nefe estava amarrado com a corda, mas Deus desamarrou Nefe. Enviou anjos para conversar com ele. E deu tudo certo. Foram para onde estava o pai, Leí, no deserto. E de lá casaram, foram para a terra da promissão, deu tudo certo. Agora vamos falar sobre outro assunto, né, que está em outra escritura. Mas também continua falando sobre casamento. Vamos falar Gênesis capítulo 24, versículo 10. Que diz assim:
E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Então, Deus aqui está contando sobre quando Deus falou com Abraão para buscar uma esposa para o filho dele, Isaque, já com 40 anos, para se casar e ser feliz. Porque Abraão, nessas alturas, já estava com 140 anos. E Rebeca já tinha falecido. Rebeca não, Sarai já tinha falecido. Sarai, que era Sara, era Sarai e mudou para Sara. Sara já tinha falecido. Então, Deus falou para Abraão para mandar buscar. O servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão e ali ele jurou que ia, pelo controle do Senhor, trazer esposa, lançou Rebeca, para Abraão. No momento ele não sabia que ia ser Rebeca, mas quando ele chegou no poço, lembrando que ele levou presentes, levou camelos, levou vários presentes para entregar, como é que diz? Agradecer, né? Agradecer as bênçãos às pessoas que a cada momento ia auxiliando o favor do Senhor. Então, quando chegou no poço, perto do poço de Naor, na cidade de Naor, aonde Abraão morava, antes que Deus tirou ele de lá, então, o servo de Abraão orou ao Senhor e falou com o Senhor: Senhor, aquela que me der água e que der água aos meus camelos, essa será a escolhida do Senhor. Deus, como sabe todas as coisas, e já estava preparando Rebeca para esse encontro, Rebeca deu água aos camelos, deu água ao servo, e o servo agradou ela, deu pulseira, deu brincos, né? E ela ficou bem feliz e foi para casa contar ao pai e ao irmão e toda a família, e a mãe, toda a família. E aí o irmão de Rebeca correu para buscar este servo, esse homem. Vou buscar ele quer pasto para os animais, para os camelos, ele vai ficar aqui. Aí chamou ele, e aí ele foi. E ele falou: antes de eu me alimentar, ou almoço ou janta, ele falou que queria contar o que se passava. Então ele falou que o Abraão, o amo dele, o Senhor, né, estava muito rico, e contou toda a história. E que ele precisava que Rebeca fosse para casar com ele. Então, fosse com ele para casar com Isaque. Com Isaque, o filho de Abraão. E aí, a parentela de Abraão permitiu que Rebeca fosse pelo deserto com o Senhor, com o servo, para casar com Isaque. Quando estava perto, Isaque saiu para orar. Então, houve um encontro entre Rebeca e Isaque. E Rebeca gostou de Isaque e Isaque também gostou de Rebeca. Casaram-se e foram felizes para sempre. Vamos contar mais um encontro maravilhoso que Deus tem marcado para os seus filhos. Vamos ler mais uma escritura. Então, vamos ler Mateus, capítulo 25, 12. Não. Agora a gente vai ler um desencontro. Já lemos 2 encontros,
que foi as filhas de Ismael com os filhos de Nefe. Já lemos o encontro de Rebeca com Isaac. E agora vamos ler que foi da bênção, abençoado pelo Senhor. E agora vamos ler o desencontro. Então vamos ler Juízes 14, 4. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teu irmão, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinham do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Dominavam, é isso aí. Então, por que os filisteus dominavam sobre Israel? Porque o Israel não estava obedecendo ao Senhor, estava desobedecendo. Então, quando eles clamaram ao Senhor e pediram misericórdia, o Senhor enviou uma solução. Enviou Sansão para derrotar os filisteus. Mas Sansão não era convertido. Sansão fazia aquilo que agradava aos olhos dele. Mas tudo isso, como eu li agora, era a permissão do Senhor, para que o Senhor pudesse trabalhar e destruir todos os filisteus. Sansão fez um enigma. E Sansão falou para os filisteus que havia um leão. Não, ele matou o leão, rasgou o leão no meio, de fora a fora, com a força que ele tinha de Deus, que Deus deu muita força a Sansão. E quando ele casou, ele fez esse enigma. Casou não, no 7º dia da festa do casamento, durante o casamento, não chegou a consumar o casamento, durante a festa, ele falou que era para os filisteus descobrir o enigma que ele lançou sobre o leão que ele matou e o mel que estava dentro do leão, no interior do leão. Mas como eles não estavam conseguindo descobrir, então a noiva, a futura esposa, ficou cansando Sansão, chorando todos os dias para que ele viesse dizer aonde era que estava a resposta do enigma. E no 7º dia Sansão falou para ela e ela traiu Sansão. Resultado, Sansão foi traído, largou ela, não quis mais saber dela, depois voltou, ela não estava mais, o pai dela já tinha dado ela a outro. Sansão destruiu os filisteus, alguns. Depois Sansão arranjou outra mulher, arranjou outros problemas. Sansão vai destruir mais filisteus. Sansão destruiu os filisteus. E Sansão foi pego pelos filisteus, porque Sansão ficou brincando com Deus. Sansão ficava mentindo a uma mulher que ele tinha, que ele arrumou também, que também não era da vontade do Senhor. Essa mulher não era seguidora, não conhecia nada sobre Deus, não conhecia Deus, Deus não conhecia estas mulheres que Sansão arrumou. E Sansão arrumou uma grande confusão. Sansão perdeu os olhos, ficou cego. Mas fizeram Sansão de bobo, os filisteus, os inimigos. Na hora que ia matar Sansão, perto de matar Sansão, primeiro fez ele de palhaço. O cabelo de Sansão já estava crescendo, porque a mulher cortou o cabelo de Sansão e não podia cortar o cabelo de Sansão. Mas o cabelo de Sansão foi cortado por ela. Então Sansão foi enganado, traído,
dissimulado, porque Sansão não andava ouvindo a voz do Espírito de Deus. Então, no último dia, no dia da festa, uma festa que eles fizeram, os filisteus, uma grande festa, todos os filisteus ali reunidos, maiorais reunidos, e Sansão resolveu pedir a Deus força para morrer e ali matar os filisteus que estavam ali presentes. E assim foi. Ele foi até o alicerce do lugar onde ele estava, da casa, enorme, e aí puxou e os filisteus morreram. E Sansão também morreu. Sansão não foi feliz, de maneira alguma, porque Sansão viveu aqui na terra, mas Sansão não obedeceu à voz de Deus. Jesus, Espírito Santo, Pai Celestial, nada. Sansão só queria fazer aquilo que agradava aos olhos dele. Mas tudo isso foi permissão de Deus. Então agora vamos ler mais uma escritura. Mateus capítulo 25, versículo 12. Que diz assim: E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que vos não conheço. Tá bom, só o 12. Vamos ler só o 12. Aqui, Jesus está contando uma história sobre um noivo e 10 virgens. E esse noivo conhecia as 5 prudentes. E as 5 nécias ele não conhecia. Mas elas achavam que era conhecida dele. Mas como ele também era prudente, ele não ia casar com uma mulher estranha. Elas voltaram para buscar o azeite, porque elas só tinham a lâmpada. E a viagem foi longa e faltou azeite para elas, para as 5 loucas, nécias. Enquanto isso, as 5 prudentes foram e encontraram o noivo e entraram para as bodas. Logo após, as nécias chegaram também. Mas ele falou, afastai-vos de mim, pois não vos conheço. Ele não conhecia as nécias. Porque se ele conhecesse, pelo sacrifício delas, de ter ido buscar o azeite e voltado, elas tinham entrado. Pela aproximação que talvez tivesse com ele. Mas não tinha nenhuma aproximação, nenhum tipo de conhecimento. E ele foi prudente, porque se ele se casasse com mulheres desconhecidas, ele ia sofrer. Com certeza ele ia sofrer. Então vamos ler mais uma escritura. Lucas, capítulo 8, versículo 18, que diz assim: Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Então, aqui a palavra de Deus está dizendo que uma pessoa que não tem e pensa que tem, até o que tem, se tiver um pouco, até aquele pouco que tem, lhe será tirado. Então tá a importância de buscar na fonte de água viva que é Jesus. Buscar o alimento da palavra de Deus. Buscar a união com os irmãos. Todos os irmãos. Se uma pessoa chama por Deus, se uma pessoa serve a Deus, se uma pessoa glorifica o nome do Senhor, como você pode dizer que essa pessoa não é seu irmão? Uma pessoa que não quer conta com Deus, uma pessoa que não quer nada com Deus, uma pessoa que não conhece nem é conhecido por Deus. Essa pessoa você pode
lutar para ganhar ela para Deus. Mas você fique sabendo que ela verdadeiramente não é seu irmão. Como Jesus falou quando ele estava ali junto com pregando e evangelizando, e chegou os parentes dele, a mãe, os irmãos, e ele falou: meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de nosso Pai que está nos céus. É mesmo que ele dizer que não conhece. Quem sabe naquele momento a família de Jesus ainda não estava totalmente convertida, mas depois foi a se converter, assim eu creio. Então, eles fez o afastamento da própria família para ficar com aqueles que serviam ao Pai. A mesma coisa vai ser no dia em que Deus enviar o poder dele para nos resgatar. Com certeza ele vai dizer: afastai-vos de mim, pois não vos conheço. Para aqueles que não dão ouvido a obedecer o falar de Deus. Ouvir o Espírito falar no coração, na mente e obedecer. Procurar fazer as coisas certas, as coisas que venham agradar a Deus. Que Deus venha dizer: meu filho, minha filha. Que Deus fale à noite, durante seu sono, ao acordar. Seja conhecido do Pai, para que também o Pai venha te conhecer. Faça as coisas enquanto é tempo, porque o tempo se aproxima, o tempo do fim. E não vai ficar pedra sobre pedra. E aquele que negar o nome de Jesus também será negado diante de Deus, o Pai. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.